Oi, gente linda! Bora ficar comigo na próxima hora? Combinado então, hein? Te espero aqui comigo, participando, interagindo, conversando, dando a sua sugestão, fazendo a sua pergunta, porque esse programa é nosso. Ficar bonito, bonita, com um aspecto mais jovem, caiu no gosto da maioria e no desejo também. Harmonização facial na medida, mudanças que devolvem ou aumentam a autoestima. A doutora Bárbara Rocha vai contar tudinho pra gente dessas possibilidades. Bullying, problema cada vez mais frequente e que atormenta muito as vítimas. Os danos e consequências, tipos de bullying, o grito de socorro e como amparar quem sofre os ataques. Participa comigo então, esses são os temas do nosso programa Espaço Feminino desta quarta-feira. E olha só, nós vamos escolher uma pessoa que participar por aqui, viu? Então, manda logo aí a sua interação, seja ela de que forma for. A gente vai escolher uma pessoa, aquela que participou de forma criativa ou que participou do programa de uma forma com pergunta ou com uma sugestão. A mais criativa, enfim, a gente escolhe para ganhar uma cesta com patos aqui do nosso programa Espaço Feminino. Então, canal aberto para você sempre. Anota aí o nosso WhatsApp na tela, ó, na tela aqui. Esse é o número que fica ligado sempre também 24 horas por dia, todos os dias da semana, para você participar conosco, enviando a sua sugestão de reportagem, fazendo alguma análise de alguma matéria que nós exibimos, enfim. Anota aí, coloca na sua agenda e conte com a NTV sempre, sempre que você precisar e desejar, estamos aqui por você. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua parceria. É muito bom saber que a gente pode contar com você aí do outro lado da tela também. A gente fica muito feliz, energizado, pronto, sabe? Para continuar essa luta e dar vozes a quem quer que seja. Combinado? Valendo, então, esperando o seu recadinho para concorrer à nossa cesta com patos. E a gente engrena o nosso programa Espaço Feminino já agora no primeiro bloco, falando de bullying. Vou receber alguns convidados, vamos contextualizar aí algumas histórias para a gente entender mais, discutir, colocar esse assunto à mesa. Uma oportunidade também para você discutir aí na sua casa, como é a relação, principalmente das crianças e adolescentes em ambientes diversos. Será que está tudo bem? Será que ele apresenta alguma característica que provoca e desencadeia dor a partir de algum bullying sofrido? Conta pra mim. Eu vou conversar e já recebo aqui no estúdio a Raquel Cacheta, ela que é psicóloga. Oi, Raquel, como vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. À distância participa conosco o Anquises Canassa. Oi, Anquises, já está do outro lado aí, pronto para conversar comigo nesta quarta-feira? Boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Obrigada, Anquises, pela sua presença daí. Então vamos lá, falar desse assunto sério, desse problema cada vez mais frequente. E o bullying não é uma situação do agora, não é uma situação fruto da atualidade, dos novos tempos. Na verdade, ele sempre existiu. E aí ele ganhou essa terminologia lá nos anos 70. Mas, vou começar com a Raquel aqui. O bullying sempre afetou com toda essa intensidade que a gente vê nos tempos modernos? Não, eu diria que de alguns anos, né, para cá, que houve essa questão de aprofundamento e de tantas questões que provocam o bullying. Antigamente, digamos assim, 40, né, 5 anos atrás, era uma outra forma as criações, a educação dos filhos, o que de uma certa forma eles nem tinham assim, digamos que muito tempo para brincar, para chacotar.
né, um do outro. E essa prática se tornou mais comum e mais penosa, digamos assim, mais agressiva, com resultados mais desastrosos, né, nessas últimas décadas. Porque os filhos, eles começaram a ser vistos como muito especiais, né, crianças estrelas, crianças que são realmente apaixonantes. Só que os pais olham para os filhos de uma forma, não é que é errado, mas transformam os filhos em estrelas, como se esses meninos fossem assim as coisas mais especiais do mundo. Só que toda criança é especial. Não é só o meu filho, não é só o seu filho, não é só o seu filho, né? Todos os filhos são especiais. Isso vem realmente de uma falha dentro das casas, né, dentro das famílias, de olhar para esses filhos como perfeitos, como especiais. E aí, quando eles lidam com algumas questões fora de casa, eles são frustrados, e os pais, ao invés de incentivar e educar para isso, eles fazem esses filhos se tornarem vítimas. Porém, o bullying, ele é um crime. Né? O bullying é um crime, ele causa sim doenças psicossomáticas, ele causa ansiedade, depressão e leva até o suicídio. Isso são casos que a gente vê hoje, né, dentro da realidade, né, dos adolescentes e das crianças. Porém, o que acontece? Uma criança que pratica o bullying, um adolescente que pratica o bullying, isso também vem de uma formação de casa, de uma educação, né, de uma forma de educar esse filho que leva um caráter que vai fazer e causar danos à identidade e à personalidade de crianças e adolescentes. Ô Anquises, vamos entender melhor como é que a gente pode caracterizar o bullying, até porque há uma sutileza quando a gente trata daquelas críticas cruéis e severas. Então, como é que a gente pode entender na prática e identificar, puxa, essa é de fato uma situação em que há o cometimento desse crime? Vamos começar pelas crianças. Olha, as crianças, elas têm menos filtro social, tá? Então elas são muito verdadeiras naquilo que ela expõe. E a outra pessoa que está ouvindo, ela se machuca profundamente. Então, nesse momento, a gente precisa educar as nossas crianças. Mas o que eu tenho percebido, né, é que o exemplo arrasta. E os adultos não estão mais preocupados em educar as crianças, nem para elas aprenderem a ter um pouco de frustração e nem para elas não praticarem o bullying, entende? Então, hoje, se você olhar amplamente na história que nós estamos vivendo, já há muito tempo que há uma polarização de norte contra o sul, rico contra pobre, e eu tenho uma sensação que as pessoas elas têm preguiça de buscar as informações tanto para acolher as pessoas, então elas escolhem um símbolo assim e elas batem naquele símbolo. Isso para as crianças tem um efeito muito grande. Por que na escolinha ela tem que se comportar e ela tem que acolher aquele colega que é de outra cor, ou que não anda, ou que tem a língua presa, ou sei lá o quê, mas em casa ela está vendo os pais fazendo grandes brigas e grandes queixas, entende? A criança ela não consegue compreender o assunto, mas ela já compreende a atitude. Então esse é um daqueles momentos em que os pais, a família e a escola precisam atuar muito de perto, né? A gente pode dizer que nesses tempos odiosos, os frutos colhidos, a gente vê um resultado ainda mais massacrante, principalmente aí na ordem da saúde mental? Sim, né? Inclusive porque isso está sendo usado como marketing. Por exemplo, é a prática das eleições americanas fazer esse jogo. Na primeira eleição do Lula, que ele trouxe um marqueteiro que começou isso no Brasil, e isso foi sendo colocado. Os outros governos só foram pegando carona nisso. Então hoje você vê as pessoas na rua se matando, mas nós não temos condições de
desenvolver um país melhor sozinhos. Não dá para eu pegar e jogar metade da população e falar só com essa metade aqui que vai funcionar. Então, a gente precisa aprender a dialogar com respeito. E esse é um grande exemplo para as nossas crianças, sabe? Porque todo mundo tem o que cooperar. Todas as crianças com falhas ou sem falhas ou com alguma deficiência, dentro daquele quadro, ela consegue ensinar algo para um grupo maior. E a nossa experiência aqui na Terra é a cooperação. Nós só somos uma espécie dominante porque nós sabemos cooperar. Então isso está se perdendo nos últimos tempos. O bullying, ele ocorre em vários espaços, em vários ambientes, e na escola ele é mais latente ou não? Está alastrado pelos vários cantos? Acontece sim em vários locais, porém com uma maior ênfase, né, dentro das escolas. Porque é o tempo que essas crianças passam mais juntas, né, que elas estão num período mais extenso e onde sim pode acontecer e é sim mais latente nas escolas. E a gente pode classificar tipos de bullying? A gente pode ver, fala em cyberbullying, bullying verbal, tem de fato essas as caracterizações e a gravidade de cada um? Sim, assim, a minha forma de ver, né, enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto profissional, é que o bullying, ele existe essas caracterizações, sim, e pode ser na internet, pode ser pessoalmente, fisicamente, verbalmente, emocionalmente, tem várias formas de acontecer o bullying, né? A questão é o dano que causa. Por quê? Porque o jovem, vamos falar de jovens, de adolescentes, esses jovens, eles não têm ainda uma identidade formada. O que é uma identidade? É aquilo que eles são, né? O que eles gostam, é assumir, por exemplo, que eu gosto do forró. Eles não têm coragem de falar que eles gostam de algo se eles sabem que tem mais uns 5 ali que são contra. Então eles não têm essa identidade, essa força interna para poder assumir muitas coisas. Por isso que eles falam, né, que é muito fácil manipular um adolescente, porque ele vai onde a onda está indo. Só que, claro que eu não estou generalizando, né? Mas digamos que a grande maioria, eles precisam ser aceitos. Eles estão nessa busca para serem aceitos, para encontrar um lugar, né, na sociedade, um lugar na escola, um lugar no grupo de amigos. E devido a isso, eles são vulneráveis. E uma pessoa que pratica bullying, né, um adolescente que pratica bullying, ele já traz também uma vulnerabilidade de casa, porque ele já traz algumas questões, né, familiares. Para ele exercer o bullying e fazer um mal para outra pessoa, é porque de certa forma alguém faz isso com ele. Né? Então, sim, claro que a gente não pode generalizar também essas questões, mas um não faz mal ao outro se não tem outro por trás causando mal. É o tal do exemplo que o Anquisa estava falando. É uma repetição de algo em que convive. É uma corrente do mal, digamos assim, é uma corrente do mal. E isso vai formando caráteres, porque quando a pessoa ela pratica, né, quando o jovem pratica o bullying com outra pessoa, a gente olha para o caráter, porque ele sente um pouco de prazer ao mal que causa. Porque existe alguém que sente prazer ao mal que causa a ele e vai virando uma corrente. Então, se ele faz o mal, ele está passando para frente o mal e ele não está represando. Porque o que acontece quando uma pessoa faz o bullying com um outro jovem, um outro adolescente e represa nele? Vem os transtornos. A tentativa de suicídio, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, uma série de questões psicossomáticas. Né? Agora, quando ele vai e passa adiante a maldade, ele vai fazendo uma corrente. E às vezes o jovem que represa nele é porque ele não tem esse tato, né? Esse tato de fazer o mal e sentir prazer em causar o mal no outro. Oi, Anquises. Ludmila, eu trouxe um exemplo aí meio que entrou na política. Agora eu quero dar um mesmo exemplo no mundo das artes. A gente educa as nossas crianças na primeira e na segunda infância, que é quando ela está montando a personalidade, o caráter dela, assistindo o Pica-Pau batendo no Zé Curubu,
o Tom e o Jerry se matando, e a gente acha graça disso. A gente acha graça de ver alguém se dando mal. Essa educação é passada para as crianças. Está na hora já da gente perceber que existem outras formas de se alegrar, que não seja prejudicando alguém. Então, na minha opinião, essa é uma mensagem muito clara na cabeça da criança, que não vive ainda de tanto raciocínio, mas de muito instinto, por exemplo. Então ela passa o dia ali na frente da televisão, onde um personagem está batendo no outro. E o pior, onde alguns personagens são heróis de muitos. E muitas vezes a criança dentro da família também sofre com isso. Ela quer resolver uma coisa que ela não tem como resolver. E aí ela chega na escola acuada, ela não consegue fazer as suas tarefas e as outras crianças, elas vêm ali em cima também. Então, na minha opinião, é algo muito grande, uma transformação muito grande que tem que ser feita. Mas agora a gente precisa atacar onde a gente dá conta de atacar. E isso significa que os pais precisam assumir que eles são os responsáveis pela educação dos seus filhos. A escola é responsável pelo conteúdo. A educação são os pais. Mas essas relações estão aí um pouco diferentes. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente continua a discutir isso e outras questões também. Chama para a participação de todos que estão aqui conosco. Um minutinho só, a gente volta já já. De volta aqui debatendo essa questão do bullying, danos, consequências, identificação, amparo às vítimas e o que devemos aí fazer também com os agressores. E participa dessa roda de conversa a educadora, a professora Daiane Lemar. Como vai, Daiane? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Agora, antes a gente até prosseguir com algumas questões que nós deixamos em aberto no bloco anterior, Daiane, você como educadora que lida com os jovens diretamente e que enfrentam uma pressão severa também e às vezes até se excluem de alguns movimentos numa dedicação muito grande aos estudos. Você percebe o bullying, né, na escola? É fácil a identificação e como é que o educador lida com isso? A primeira coisa é que somos todos responsáveis, né? A gente não pode nos abster de nenhuma responsabilidade pelo fato de sermos apenas professores. Nós somos professores e aí o aluno fica a maior parte do tempo, né, na escola, lá, né, junto comigo, às vezes integral, e a gente tem que prestar atenção no outro, justamente para que a gente consiga perceber qualquer mudança de comportamento ou qualquer coisa que venha a nos chamar a atenção. E é por isso que eu falo que nós todos somos responsáveis, porque se nós não observamos o outro, se nós não demos, né, atenção de que cada um merece, a gente não vai conseguir contribuir com as famílias nesse combate a esse assunto, né, a esse problema que nós temos na nossa sociedade e que a gente não pode fingir que não existe, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que ter uma equipe pedagógica também bem equipada para que, né, psicólogo, outras pessoas envolvidas, até mesmo para que a gente consiga observar e ver alguma mudança de comportamento. Porque, às vezes, a gente que é professor, a gente está tão preocupado em passar o conhecimento e tudo mais, mas a gente percebe, e principalmente eu, que preparo os alunos para vestibular, que, às vezes, o aluno tem muito conhecimento e a falta de inteligência emocional faz com que ele não seja aprovado em muitas situações que eu tenho certeza que ele estava preparado para ser aprovado. Então, e quando você vai perceber, né, ele ou está sendo vítima, ou ele está sendo o próprio, né, agressor, né, o próprio executor do bullying, e não só a vítima precisa de um
de um tratamento, de um auxílio, de um aconchego, mas também a pessoa que está praticando, porque se ela está praticando é porque, como eu estava escutando vocês dizerem, né, é porque ela já vem com problemas de casa, né, e já vem com situações que também devem ser tratadas. Então, um problema de bullying, ele envolve muitas coisas, é muito complicado, é um assunto muito delicado, porque cada pessoa tem a sua vivência, tem os traumas familiares, as questões que vive na sua casa, mas que... E é por isso que a gente, como educadores, nós temos que contribuir, né, para que isso para que isso seja identificado o mais rápido possível e para que não aconteça, né, e seja resolvido e seja tratado e que não cause nenhum dano maior, né, para a vida de qualquer um deles, o que está sofrendo e o que está provocando o bullying. Ô Anquises, na maioria das vezes esse agressor ou agressora tem completa ciência do que está fazendo e do que está desencadeando. E aí eu até coloco essa questão, né, essa dupla importante, escola, família, principalmente que é um espaço aí mais vulnerável pelas questões que a gente colocava anteriormente, mas o bullying pode também acontecer dentro de casa, até por uma pressão que a Daiane coloca, fala, nossa, tem que passar no vestibular, esse ano tá caro, você é burra, não passou, puxa vida, e aí começa aquelas frases que se tornam quase mantras ali do tamanho de repetições que são proferidas no próprio lar. Sim, o bullying ele acontece em muitos lugares. Eu acho que tem algumas questões principais agora, que é o seguinte, as informações elas estão sendo disseminadas muito mais rápido. Antigamente você fazia um bullying com alguém, isso já machucava, mas aquilo ficava lá na sala de aula. Hoje em dia qualquer pessoa tem acesso à internet. Quem aqui não se lembra daquele vídeo daquele judeu que fez um bar mitzvah e cantou uma música da baleia e aquilo ficou no YouTube, numa rede mundial. Então, isso é uma questão. Uma outra questão é que nós estamos falhando em criar os nossos filhos com pequenas doses de, eu não diria sofrimento, mas eu diria frustração. Porque nada na vida é da forma como a gente gostaria. Então, pequenas doses de frustração, elas fortalecem o nosso emocional. E a gente tem protegido muito os nossos filhos em muitas questões. Mas a gente tem falhado em perguntar para ele quais são as emoções dele. O que foi que aconteceu ali na escola? Sabe, eu tenho sugerido para alguns pais um tempo assim. Agora é o papo livre. Você pode falar o que você quiser, que você não vai levar bronca aqui. É um momento do papo livre. Então a mãe conta de alguma bobagem que ela fez durante a semana, e a criança também conta, o pai também conta. E esse tempo livre tem trazido para os pais uma consciência de uma vida dos filhos que eles não conseguiam observar. Porque os filhos muitas vezes eles guardam essa informação com medo de tomar alguma bronca. Mesmo no caso do bullying, quantas crianças não ouvem o seguinte: se você arrumar briga, se você não bater, você vai apanhar aqui em casa. Ou seja, a criança também ela tem medo de contar para os pais, porque ela vai transmitir uma imagem de fragilidade. Ô Raquel, quando essa pessoa sofre o bullying, normalmente ela externaliza, ela conta, ela pede ajuda, ou é algo mais velado? A gente vai notar, como a Daiane colocou, uma mudança no comportamento. Então, como que a gente identifica, caso não seja o praxe revelar, contar e pedir socorro? Geralmente o perfil, né, que o abusador, o agressor escolhe para exercer o bullying é um perfil mais vulnerável, né, e costuma ser um perfil de um jovem que é mais retraído, de um jovem que é mais tímido,
né? Geralmente o bullying não acontece com uma pessoa que é mais expansiva, com uma pessoa que já tem às vezes uma certa personalidade mais impositiva. Geralmente, né, o bullying ele acontece com esse tipo de jovem mais retraído e mais tímido. E por ele já ser mais retraído e mais tímido, não é possível ver, né? Não é palpável já assim de antemão perceber alguma mudança, perceber alguma coisa. Só começa a perceber quando ele se retrai mais do que ele já era, quando ele começa a não querer mais ir para a escola, quando os poucos amigos que ele tinha ou que ela tinha se afastam, né? Então isso vai acontecendo ao redor desse jovem de uma forma que o adulto que está do lado dele e percebe essa mudança consegue sim verificar que está acontecendo alguma coisa, mas geralmente o perfil do agressor, né, para cometer o bullying é um perfil de um jovem mais retraído e mais tímido. A gente vai para mais um breve intervalo, mas nosso papo aqui continua. Fique à vontade para que você participe também. É um minutinho só, a gente volta já já com muito mais informação e dialogando aqui com esses diversos profissionais. Olha só, além da gente sortear uma cesta Copatos, o Anquises também vai atender 3 famílias que tenham crianças ou adolescentes que estejam passando pelo processo de bullying. Então, pode direcionar seu caso aí que a gente faz esse sorteio no final. Não vou contar nem muito a sua história, só fala se você precisa, se não precisa, para a gente já indicar essas famílias, ok? Quero citar um caso... Como é que é? Fica a critério do programa entender qual caso tem mais urgência e mais necessidade. A Patrícia que está lá no WhatsApp, eu já pedi para ela aqui, para ela fazer essa peneira aí para escolher essas pessoas. No início agora do mês de julho, a gente teve um caso severo em que um estudante... em plena banca de TCC, um estudante de Direito da Bahia, sofreu uma avalanche de críticas e aí descambando para um bullying também, quando um membro da banca fez uma avaliação muito severa de um aluno extremamente dedicado, que se dedicou muito à sua pesquisa, e antes da avaliação final de uma banca, ele fechou o computador e acabou suicidando. São os casos severos que a gente coloca, que a gente tem que entender e parar de banalizar algo tão presente, latente, e que a gente percebe aí nas redes sociais com muita frequência. Tanto é que a gente percebe, hora ou outra, sempre alguém deixando a rede social, fala, olha, eu vou cuidar da minha saúde mental, depois retorna, ou pedindo, pelo amor de Deus, parem os ataques, para que tanta maldade? Daiane, você lá no seu espaço educacional, já se deparou com um caso tão triste, cruel também? Sim, né? Nós temos lá a nossa equipe pedagógica, o psicólogo que trabalha com os meninos e tudo mais, e muitos deles com doenças, né, que são emocionais, e às vezes a sociedade ela dá mais crédito para uma doença que ali tem uma ferida exposta, né? E essas doenças que são da alma, muitas vezes são tratadas como frescura e não são, né? Então, eu já pego os alunos um pouquinho mais velhos, né? Não são crianças mais, mas mesmo assim eles vêm com traumas, com situações, né? Com muita ansiedade. Isso provoca um bloqueio no processo cognitivo de Sim, aprendizagem? porque eles acabam não se sentindo capazes, né?
né, de fazer algo, de conquistar algo. Então, tudo isso tem que ser bastante trabalhado com eles. Mas existe essa pressão, né? Você saiu do ensino médio, você está fazendo o que da sua vida? Querendo ou não, né, você não virou nada ainda, né? Então, existe a pressão do próprio aluno, a pressão da família, a pressão da sociedade, né? Existe aquela famosa frase: você está cansado de quê? Você só estuda, né? Mas só estudar é muito difícil, é muito cansativo. Seria melhor mesmo se a pessoa estivesse lá no trabalho de 8 horas diárias. Não teria tanto desgaste. Porque aquilo ali fechou... fechou ali e foi embora. Não, mas uma pessoa que está se preparando para uma prova, que tem uma concorrência muito grande, essa pessoa, ela não descansa nunca até que ela consiga ser aprovada. Então, a questão emocional é uma questão muito importante. Então, se essa pessoa estiver sofrendo um bullying, vai ficar muito mais difícil, né, que ela consiga os objetivos dela. O Raquel e Anquises, até para a gente colocando um desfecho na nossa conversa, como que deve ser o amparo da escola, da família, para não tratar essa questão como frescura? Isso é coisa de hoje. Esse povo inventa cada situação e pode se tornar uma tragédia que pode ser socorrida, que é vista, ela não ocorre do dia para a noite. Uma mudança no comportamento, ela é verificada com o mínimo de atenção e, se tiver um pouco de amor e carinho, há socorro. Então, o que tem que ser feito? Como interromper esse processo para não provocar danos como que a Daiane traz no processo cognitivo de aprendizagem? Então, eu já recebi vários casos assim no meu consultório, e eu sempre falo, né, os pais, eles conhecem os filhos, e muitas vezes, quando chega a adolescência, né, que o filho se afasta, o filho fecha a porta do quarto, o filho fica agressivo, o filho não quer conversar, me deixa sozinho, não quero saber disso, né, eles vão se isolando. Mas um pai, ele conhece seu filho, né? Uma mãe conhece seu filho, ela pariu essa criança, ela educou, ela criou, ela sabe muito bem quem é esse menino e essa menina. Então eu falo, se perder um pouco da conexão, é possível reaver, é possível conectar de novo. Nada que se perde é impossível de voltar, de reconectar. É possível sim uma conexão. E os pais, conhecendo esses filhos, sabendo quem são esses filhos, eles sabem ver que tem alguma coisa diferente. Às vezes eles vão ficar mais agressivos em casa, às vezes eles vão querer ficar mais sozinhos no quarto. Ah, mas meu filho fecha a porta do quarto. Não tem problema. Você, enquanto mamãe, enquanto papai, você pode ir até ele com respeito ao espaço dele. Você não vai chegar, não tranca mais essa porta para ficar aberta. Não é assim também que funciona. Você tem que saber ir chegando aos pouquinhos, devagarinho, chegar, filho, trouxe isso para você, eu sei que você gosta. Às vezes ele tá lá no videogame, assistindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, só senta e fica do lado, ele vai lá e fala assim, o que você quer? Que fala, nada, só quero ficar perto de você. Às vezes os filhos, eles precisam disso, se sentir vivos, sabe? Sentir que os pais sentem falta deles, sentir que para os pais ele é importante. E são pequenas ações. O pai não precisa comprar um carro para dar para o filho, o pai não precisa dar uma viagem para esse filho se sentir importante. Não, é um olhar, uma dedicação, coisas do dia a dia. A gente fala assim, são pequenas moedas de ouro diário que um pai pode dar para o filho, e é só os pais que podem fazer isso, mas ninguém. Anquises, então, como escutar esse grito de socorro com uma ação urgente? Eu vou falar especificamente sobre a escola, tá? Eu acho que todo mundo que tem que fazer a intervenção precisa abolir do próprio coração, primeiro, essa ideia de vítima e de algoz. Todo mundo ali está precisando de amparo. Então, quando você faz um atendimento em que você pega a criança e diz para ela que ela é vítima, ela se fragiliza ainda mais, sente vergonha. Quando você pune outra pessoa em tratar a causa que está fazendo ela cometer aquelas atitudes, você só gera raiva nela
e não raras vezes na família, o que vai fazer com que isso volte a acontecer mais tarde. Então, o educador, o psicólogo, os pais, eles precisam ter um lugar no coração deles para as duas crianças e tratar ali o que está acontecendo com cada uma delas e na fragilidade de cada uma delas. Assim a gente gera um equilíbrio, sabe? E não uma competição de ladeira abaixo, de briga e pensa também coisa. Aquela criança que você chama a atenção dela, mais tarde ela vai acompanhar a outra até sei lá quantas séries mais. Então a gente tem que trabalhar em prol da reconciliação. Dado o recado, Anquises, agradeço muito a sua disponibilidade, participação aí. Fala de São Paulo hoje? São Paulo. Fala de São Paulo. Obrigada, viu? Eu que agradeço e eu aguardo o programa com o contato das famílias, tá bom? Pode deixar, vou passar no final, eu vou falar quem são as famílias. Inclusive, já uma dessas sessões eu vou dar para uma telespectadora, a Flavinha, que foi ela que me pediu e ela gostaria de estar aqui conosco nesse programa para dividir o tamanho da dor dela, que tem passado por um processo muito ruim com a filha na escola por conta do bullying. Então, eu vou dar uma dessas sessões para ela, porque eu tenho certeza que ela iria contribuir muito aqui e vai ser de muita valia para ela. Tá bom. Tá certo. Daiane, quero te agradecer também, sei que você correu para estar aqui no nosso programa. Te espero mais vezes para a gente debater esses assuntos que são importantes, devem ser colocados à mesa, que o que a gente colocou aqui hoje seja uma fagulha que desperte o interesse, a curiosidade, a discussão também em casa e nas escolas. Eu que agradeço, eu me interesso muito por esses assuntos, porque além de professora, né, eu cuido dos meus alunos lá, sou diretora, então são assuntos que estão bastante... que eu vivo eles todos os dias, então é muito bom a gente poder falar e poder expressar o que realmente deve ser feito, o que realmente deve acontecer. Olha, vários recadinhos para a Daiane, ela faz maior sucesso com os alunos, né? Raquel, obrigada pela sua presença também, sempre bom tê-la aqui. Eu que agradeço, sempre muito bom poder contribuir. E conte comigo, uma boa noite para você, se precisar também, estou à disposição. Obrigada. Beijo, Thiaguinho. Fica com Deus, viu? Obrigada, Beth, pela presença sempre aqui conosco. Agora a gente vai para o intervalo. Na sequência, a gente muda de assunto e a gente fala de harmonização facial. Espero você. Hora de falar de um assunto que muita gente gosta, de beleza e de harmonização facial, que caiu no gosto também de muita gente. Eu recebo a doutora Bárbara Rocha para falar de muitas possibilidades, técnicas, para quem gosta de se cuidar. Oi, doutora, como vai? Oi, Ludmila. Prazer estar aqui de volta. Assistindo de camarote, igual eu falei lá na rede social, hein? Isso aí. Mas me fala uma coisa, antes da gente entrar nos procedimentos, é preciso de ter muita propriedade para poder fazer um trabalho que vai mudar a pessoa. E o que a gente espera de um resultado é que seja muito melhor, que a pessoa saia do espaço com um aspecto melhorado, feliz com esse resultado. E eu sei que a Clínica Harmonize já tem 3 anos em Patos de Minas, um projeto longo que faz vários procedimentos aí quando trata-se de harmonização facial, mas tem muito mais por lá. Claro, temos sim. Lá na clínica a gente atende todas as especialidades odontológicas, desde a clínica geral, né, que engloba ali o tratamento de restauração, a limpeza odontológica, um tratamento de canal, implantes, até a parte da harmonização facial, das lentes de contato, que entra ali já na parte da estética. E também lá na clínica nós temos a depilação a laser. Esses todos os trabalhos, eles se completam? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, eu quero fazer um botox, mas de repente o dente não está tão bonito. Você acha que cuidar
de todos os detalhes, mesmo que seja em etapas, ela faz diferença no final? Com certeza, até porque a harmonização facial, algumas pessoas acham que é só ali aplicar um botox, fazer um preenchimento, e não é isso. A harmonização facial é o completo. É claro que a parte da saúde odontológica, né, a saúde bucal, ela está totalmente ligada. Pensa, fazer um botox, fazer um preenchimento e de repente está com um dente ali que não está nem saudável. Eu nem vou falar bonito, estou falando na parte da saúde mesmo. Então, com certeza engloba tudo. Quando a gente fala da harmonização facial, quais são os serviços que a gente encontra lá na clínica e, normalmente, quais os mais procurados e os mais indicados também por você? Lá na clínica, eu, né, que sou quem faço a parte da harmonização facial, atendo todos os procedimentos em que eu acredito, porque hoje em dia, todo dia tem uma coisa nova, só que nem sempre é verdadeiro, tem, né, a qualidade, faz realmente o efeito que ele promete. Então, todos os procedimentos, desde o botox, preenchedores faciais, até os que são mais complexos, né, que hoje em dia, a lipoaspiração cervical, que é a lipo de papada. Funciona mesmo? Funciona demais e fica bonito, dá uma diferençona? Viu? Muita diferença. Hoje eu já tenho aí vários procedimentos de lipoaspiração cervical que eu fiz e que muda a vida da tranquilo? pessoa. Super tranquilo. Anestesia local, o paciente fica acordadinho. Dá um Mas depois medinho, tem que né? usar... Tem que usar a faixinha. Eu nem prescrevo para usar o dia todo, até porque muita gente nem não gosta. No trabalho fica com um pouquinho de vergonha, mas tem que usar para dormir. Isso depende muito também do paciente. Tem que usar para dormir e tem que fazer depois ali fazer as drenagens, tudo bonitinho. Acompanhamento do pós também. E o lifting? Esse lifting temporal? Esse lift temporal é um tratamento, ele é relativamente novo, né? Porque é uma técnica que não tem nem 5 anos ainda. Mas depois que eu descobri essa técnica, eu fiquei apaixonada, fiquei encantada, porque é uma técnica onde que a gente consegue reposicionar os tecidos sem gastar aí muitos ml de ácido hialurônico, o que acontecia antigamente. É uma técnica que eu não acreditava. Então, depois que eu conheci o lift temporal, eu fiquei apaixonada e a gente faz muito também. E é indicado para quem? Para quem já tem flacidez, já tem queda dos tecidos. Percebeu que a sobrancelha começou a ficar caidinha, a pálpebra superior já caiu também, começou a formação do bigode chinês, que muitas das vezes nem é porque a pessoa tem bigode chinês. A bochechinha já perdeu estrutura óssea, musculatura, gordura, que faz parte também da sustentação da face, já começou a cair ali, começou a formar aqui um Joe, que é conhecido popularmente como Bulldog. Então, já pessoa tem... Não, são feitos por pertuides, que são furinhos na região aqui do músculo temporal, e é super tranquilo. Também é desses que dá para fazer e continuar a vida? Normalmente, eu só peço um repousinho ali de um dia, sem fazer nada muito pesado, né? Atividade física vai ali uns 7 dias, mas eu falo de academia nesse caso. Rinomodelação é outro procedimento que é muito procurado? Muito procurado. Até porque o nariz é o ponto central do nosso rosto. Então, quando a gente se sente incomodado com o nariz e consegue mudar ele ali com um procedimento minimamente invasivo, que muitas vezes a gente tem ele definitivo, né, que são feitos com fios não absorvíveis e também com ácido hialurônico. Há outro procedimento também aí que muita gente está curiosa, vendo muitas colocações, são os fios, né? Tanto para estimulação de colágeno, os fios não absorvíveis, para quem é indicado quando colocar? Olha, os fios de estímulo de colágeno são indicados aí, desde para quem ainda nem tem a queda, né? Não tem flacidez, mas quer prevenir e já estimular colágeno, até para quem já tem aquela quedinha, já começou, a gente pode também entrar com os fios. Um e o outro funcionam da mesma forma? Você fala na parte do estímulo de colágeno. Sim, todos os fios eles estimulam colágeno, desde que não sejam os não absorvíveis, né? Só os absorvíveis que estimulam colágeno. E intradermoterapia, essa é nova? Não, na verdade não. É quando a gente faz através de microagulhamento ou com agulhinhas, só que ali bem localizadas, não microagulhamento facial todo. Tá. E aí a gente usa os ativos para estar colocando lá dentro da pele. Quando você passa o cosmético, né, você passa ali seu creminho de noite, passa ali pela manhã, você só consegue absorver 30% daquilo. Quando você faz aqueles pequenos furinhos, eu não estou falando daquele microagulhamento que
que tem aquele sangue, aquela coisa, não, tá, gente? Isso aí sutil. porque esse aí eu nem faço. E é pontual. Tem o pontual e tem também o que a gente faz no rosto todo. Então a gente coloca os ativos e coloca eles lá dentro da pele, que aí você consegue absorver 100%. E aí é pra quê? Tratamento de linhas finas, poros abertos, cicatriz de acne, é uma infinidade. E também ele produz colágeno, ajuda a pele superficialzinha, ele que é a primeira camadinha, a produzir mais colágeno. Ou seja, a gente listou uma série de tratamentos para indicações das mais diversas insatisfações e também pelo jeito e idade, quando desde uma prevenção até de fato um tratamento. Então, quando procurar, quando iniciar um procedimento ou procedimentos de harmonização facial? Isso aí é bem relativo. Até porque a harmonização facial não é receita de bolo. O que eu indico para um, eu não posso indicar para o outro igual. Então, desde uma jovenzinha de 18 anos que já quer começar com a aplicação de Botox para tratar, às vezes, ela percebe que quando ela sorri, um sorriso mais largo, ela já começa a formar aqui um pezinho de galinha, mesmo que não esteja marcado, ela já pode entrar com a toxina botulínica para prevenir. Até uma pessoa que já tem uma idade ali de 30, 40, não tem uma idade máxima também. Só que tem uma coisa que eu sempre digo, quando você amassa uma folha de papel, você pode abrir ela de novo e passar a mão e tentar deixar ela retinha. Ela nunca vai voltar a ser o que ela era antes. Então é muito importante a prevenção, tratamento preventivo. Até porque o nosso corpo, especialmente das mulheres, né, só produz bem o colágeno até os 25 anos. E a partir daí ele ainda começa a destruir. Então a prevenção é tudo. Ainda mais que a gente gosta tanto de estar à frente, se expor, se sentir bem. Então, por que não cuidar? E aí tem dúvida, eu tenho isso, tenho aquilo, por que não procura um profissional que estudou, especializou, tem vários casos para mostrar, inclusive vou mostrar alguns aqui para vocês compartilhar, que eu fiquei muito encantada. Eu fiz questão de trazer isso, porque a gente sempre fica ligada, mas que resultado tem? Como que é? Então a gente vai mostrar agora, pode colocar para mim aí, Adriana, algumas imagens aí que a gente tem aí de procedimentos realizados pela doutora Bárbara Rocha, para a gente entender também e falar, puxa, eu tenho esse problema igual ela. Isso aí foi uma rinomodelação com fios não absorvíveis, então ela se caracteriza como definitiva. Aqui a gente tem o quê? Aqui são lentes de contato dental. Olha essa aí foi feita em resina composta, diretamente na boca da paciente. Eu vou te contar, a vida dela foi mudada. Ela não tirava foto sem sorrir. E hoje eu só vejo foto dela sorrindo. Então eu fico muito feliz com isso. É o mesmo caso, foi a lente de contato também. Preenchimento labial, que é o queridinho, né? O mais procurado. Todo mundo quer ter um lábio ali mais feminino. A próxima foto aí é de uma lipoaspiração cervical, a lipo de papada. Gente, eu perguntei se... tá vendo? Por isso que eu quis fazer questão aí de mostrar as fotos e falar se funciona, porque, olha, dura. O efeito é duradouro? É uma lipoaspiração. Só se a pessoa, por acaso, engordar ali 30, 40 quilos, claro que vai ter, né, reposição de gordura nesse local, mas é definitivo. Rinomodelação também, esse aí com afinamento da pontinha. Tem corte? Tem corte, esse aí tem corte, mas é bem pequenininho por dentro do nariz, então não fica cicatriz por fora. Olha como muda. Com o narizinho de bonequinha, né? A pessoa, quando a gente falou de autoestima, é outra coisa. Isso. Olha que perfeito. Esse aí também foi a lipoaspiração. Essa aí é uma harmonização facial completa. Essa paciente já está comigo há muitos anos, então eu cuido dela. Olha a mudança. Esse aí já foram 2 anos de tratamento. Ou seja, dá para mudar numa única sessão ou é preciso ter um tempo prolongado? E principalmente a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo de uma vez, é caro, não. O que eu faço, por onde eu começo? E aí? Não, a gente consegue fazer tudo assim devagarzinho, até porque não é legal fazer tudo de uma vez, a pessoa às vezes acaba não se reconhecendo. Não que eu trabalho nessa linha, eu prezo muito pela naturalidade, então dá para fazer devagar, iniciar ali pela toxina botulínica, que quase sempre, o Botox, né, quase sempre é o início de tudo. Depois,
qual que é o procedimento? O Botox dá para poder fazer associações numa mesma sessão para quem tem essa pressa? Com certeza. Por exemplo, eu tenho uma festa, tenho um casamento, tenho é meu aniversário e aí eu quero parecer mais jovem ou mais bonito. Com certeza. Desde que a gente tenha um tempo, né, prévio, a gente consiga ali fazer com, no mínimo que eu gosto de fazer é com 30 dias de antecedência. Mesmo assim, já é um tempo muito limite, mas dá para fazer. Eu faço muito com pacientes que vêm de outras cidades, né, para estar fazendo tratamento comigo. Aí a paciente vem de Uberlândia, vem de lugar, às vezes até mais longe. Então, a gente faz tudo de uma vez. O paciente pode ir embora bonitinho, depois ela vem só para fazer um retorno. Às vezes a gente faz um retorno até em uma consulta online. Dá para fazer sim. Coisa boa, a gente que gosta de cuidar e vendo possibilidades técnicas cada vez mais aperfeiçoadas, menos invasivas, com um resultado lindo assim, por que não se dar esse direito de ficar bem? O que mais te encanta nisso? Você contou ali, eu vi que você brilhou, eu falei, nossa, essa paciente voltou a sorrir. Nossa, eu vi você contando os casos assim e animadas com o seu trabalho. O que mais me encanta na harmonização facial é ver a mudança na autoestima da pessoa. Gente, a pessoa ela muda a relação interpessoal com a família, e quando eu vejo o sorriso verdadeiro, né, porque a gente transforma sorriso lá na Harmonize, quando eu vejo o sorriso verdadeiro, até porque, gente, um sorriso aberto e um rosto feliz, ele abre portas, né, ele muda relacionamentos, então isso é encantador mesmo. Que bom. Agora vamos falar um pouquinho da clínica, para quem está, puxa, que clínica é essa? Ou quero conhecer mais. Agora com esses 3 anos, teremos ações especiais para que as pessoas aí possam usufruir dos seus cuidados, dos tratamentos que a clínica oferece? Com certeza, né? A Harmonize, ela fica ali na Avenida Paranaíba, 1847. Nós estamos ali no 2º quarteirão abaixo da Igreja dos Capuchinhos, então não tem erro. E nesse mês de aniversário, a Harmonize vai estar com todos os tratamentos odontológicos, estéticos, da depilação a laser com valores especiais. E nós vamos ter uma semana todinha reservada só para harmonização facial, que vai ser na próxima semana, a partir do dia 18. Preço melhor? Agenda aberta, tem vaga? Temos algumas vagas ainda, não temos todas as vagas disponíveis mais, porque os nossos clientes fiéis e nossos clientes, porque os homens agora também estão gostando, já reservaram, mas ainda temos algumas vagas sim. Que dia que vai ser? Vai ser do dia 18 ao dia 22. A gente tem até algumas imagens aí falando dessa comemoração da Harmonize, que a Adriana vai colocar aí na tela para chamar a atenção. Então, tem o Botox Day com esses... B-Day. B-Day. É por causa do aniversário. Tá, Botox B-Day, por conta dos 3 anos da Clínica Harmonize. Para os outros procedimentos, tem condições especiais, mais facilidades? Tem facilidade. Nós vamos estar com condições de pagamento. A gente não pode falar sobre valores, porque o nosso conselho não permite. Mas os valores estão, assim, inacreditáveis. E em cima desses valores, a gente ainda divide em 12 vezes sem juros. Então, assim, é inacreditável. E não é porque os nossos valores estão, né, com essas condições, que o tratamento é inferior aos outros tratamentos, tá bom, gente? Tanto na quantidade quanto na qualidade. Muito bom. Então, essa é a oportunidade. Se inspirar nessas imagens. Vai rodando, só quando estiver finalizando aqui, Adriana, aquelas imagens aí das pessoas que tiveram as suas mudanças, as suas transformações, provocaram sorrisos na profissional e com certeza mudaram também a vida a partir dessa autoestima que foi restabelecida. Para que esperar? Se pode ser agora, aproveitar o aniversário da Clínica Harmonize. Pois é, e é importante ressaltar sobre a mulher do hoje, né? Hoje em dia a mulher trabalha fora, porque a gente conquistou esse espaço, né, de trabalhar fora. A gente é mãe, só que a gente tem que ser empoderada, né? A gente tem que cuidar da gente mesma, a gente tem que lembrar disso. A mulher lá na Harmonize, a gente tá lá para cuidar dessa mulher trabalhadora, a mulher mãe, a mulher esposa, sem esquecer dela. Então, tira esse tempinho para você que sonhou, sempre sonhou em fazer o Botox, falar, gente, eu não consigo. É a hora. Fazer seu Botox, seu preenchimento, bioestimulador de colágeno, enfim, todos os tratamentos. E também o tratamento odontológico. E eu não tinha programado isso aqui que eu vou falar agora, não. Me conta. Sobre a depilação a laser. Quem mandar mensagem lá, minha equipe nem tá sabendo. Quem mandar mensagem lá e falar que viu aqui
no espaço feminino, a gente vai estar fazendo um descontão. Olha, então vamos aproveitar, ficar livre dos pelos. Coloca na tela de novo aí o endereço, Adriana, os telefones, para que as pessoas aí anotem, aproveitem. Vai ser tudo na semana que vem? Tudo na semana que vem. Então, hora de aproveitar. Coloque na tela pra gente. O Botox vai ser só no dia 20. Estão 30 vagas, porém eu já não tenho 30 vagas mais. Ok, então aproveitar para, se você quiser descontaço na depilação a laser, estão aí os telefones, o endereço da clínica para você ir e fazer o agendamento. Tem alguma dúvida, tem aí o Instagram da doutora Bárbara Rocha, da Clínica Harmonize, para você também trocar uma ideia do que é melhor para você. Fechou? Fechou. Lacrou. Eu quero lá nesse arrumo. Pois é, tô te esperando lá, viu? Adoro cuidar. Vou deixar seu horário reservado. Então tá, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Volte sempre, é muito bom te receber aqui. Sua história com esse programa é longa. É longa, de longa data. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, nosso programa chega ao fim, olha lá a hora de partir. A Patrícia já me mandou os ganhadores aqui desta quarta-feira. A cesta da Copatos vai para Gabriela, do 99841, final 56, uma sessão com a Kisses para falar de bullying. Vai para Ellen, do 99916, final 96, outra sessão, todas as sessões são remotas, tá bom? Vai para Maria Lúcia, do 99879, final 10, e a terceira sessão que nós falamos aqui vai para Flavinha, que eu contei a história, foi a telespectadora que, internauta, seguidora, que pediu para a gente ampliar essa discussão e falar de bullying aqui no nosso programa. De novo, obrigada, boa noite, sucesso. Boa noite, obrigada. Deixa lá um horário que eu quero ir lá. Pode deixar. Bom, e agora sim, a gente termina o nosso programa Espaço Feminino. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Beijo lá no seu coração. Vem aí o NTV News, Odair Cardoso, no ponto aí para iniciar as notícias de hoje. No ponto, Ludmila, tudo pronto por aqui. Boa noite para você e esperando você aqui na nossa bancada. Tá certo, já estou aí do seu lado. Até então.